Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, damos sequência ao estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 22. Nesta passagem, Deus traz uma forte advertência à casa real de Judá, chamando os reis a praticarem justiça e a livrarem o oprimido, enquanto anuncia também o juízo sobre aqueles que rejeitam suas instruções. É uma mensagem que revela tanto a misericórdia do Senhor, desejoso de restauração, quanto a seriedade da responsabilidade que pesa sobre líderes injustos. Agora convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 22 do livro do profeta Jeremias. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão: porque deixaram o conserto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios, e o serviram. Não choreis o morto nem o lastimeis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca ali tornará mais. Mas no lugar para onde o levaram cativo morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo, sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho, que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abre janelas, e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Reinarás tu só porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso, tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Então, lhe sucedeu bem. Porventura, não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este é o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro.
Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais como da que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria, e te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles, diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus, e lançar-te-ei a ti e à tua mãe, que te deu à luz, para uma terra estranha em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma, para ali tornarem, a ela não tornarão. É, pois, este homem Jeconias um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Jeremias é enviado novamente com uma mensagem direta para a casa real de Judá. Deus ordena que o profeta se coloque na entrada do palácio do rei e proclame uma palavra de advertência que alcança toda a liderança e o povo. Fazei juízo e justiça e livrai o roubado da mão do opressor. E não oprimais, nem façais violência ao estrangeiro, ao órfão, nem à viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Essa convocação ecoa um tema recorrente nas Escrituras. Deus exige justiça verdadeira e prática, especialmente em favor dos mais vulneráveis. A casa de Davi é lembrada da sua vocação divina, liderar com equidade e ser um reflexo da aliança de Deus com seu povo. No entanto, ao longo dos anos, Judá se afastou dessa missão, permitindo que a injustiça, a opressão e a corrupção tomassem conta da nação. A instrução aqui não é nova. Trata-se de um chamado ao retorno, à restauração dos princípios que sustentaram o povo no passado. Deus apresenta também uma promessa condicional. Porque se deveras fizerdes isto, entrarão pelas portas desta casa reis assentados sobre o trono de Davi, montados em carros e cavalos. Esse trecho demonstra que o desejo do Senhor não é destruir, mas restaurar. A fidelidade à justiça abriria caminho para a continuidade da bênção e da estabilidade real. É uma lembrança clara de que as promessas divinas estão ligadas à obediência e que Deus deseja levantar líderes que honrem seu nome através de atitudes retas. Por outro lado, há uma advertência solene. Mas, se não ouvirdes estas palavras, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que esta casa se tornará uma desolação. Essa declaração mostra o caráter firme e santo de Deus. Embora misericordioso, ele não deixa a injustiça sem resposta. Jerusalém e seu palácio, que pareciam tão sólidos e gloriosos, estavam sob ameaça direta de desolação, caso não houvesse arrependimento genuíno. A responsabilidade da liderança é ressaltada de maneira enfática. A justiça social, o cuidado com os fracos e a rejeição da violência e da corrupção não eram apenas ideais espirituais, mas mandamentos centrais para a vida do povo de Deus. A mensagem é atemporal. Onde há autoridade, há também grande responsabilidade diante de Deus. Este início de capítulo nos ensina que não existe verdadeira adoração sem justiça. Deus deseja ver sua vontade refletida nas ações diárias, especialmente na forma como tratamos o próximo. Seremos sempre desafiados a revisar nossas atitudes e a garantir que nossa fé seja demonstrada em obras que honrem ao Senhor.
Deus passa a descrever o que acontecerá com Judá caso persista em sua dureza de coração. Ele diz: prepara-te, ó Líbano, para chorar. E tu, Bazã, levanta a tua voz e chora desde Abarim, porque destruídos são todos os teus amantes. Aqui, as referências geográficas apontam para regiões conhecidas pela sua beleza e prosperidade, especialmente o Líbano, famoso por seus majestosos cedros. Deus usa essas imagens para ilustrar a queda iminente. Até os lugares mais grandiosos não escaparão da devastação. O Palácio Real, adornado com cedros do Líbano, era símbolo de glória e poder. Mas o Senhor deixa claro que nem mesmo essa fortaleza resistiria ao seu juízo. A riqueza acumulada e o prestígio não seriam capazes de impedir a ruína que estava para acontecer. Essa lição é poderosa. Nada que o homem constrói pode substituí-lo diante de Deus quando há desobediência. Nenhuma estrutura, por mais bela ou imponente, é suficiente para proteger contra as consequências do pecado. A voz do Senhor relembra: falei contigo na tua prosperidade, mas disseste, não ouvirei. Essa afirmação expõe uma verdade dura. O povo não apenas pecou em tempos difíceis, mas rejeitou a voz de Deus justamente quando tudo ia bem. A prosperidade que deveria ter levado ao reconhecimento e à gratidão tornou-se motivo de arrogância e autossuficiência. Judá se distanciou mais ainda do Senhor quando desfrutava de paz e abundância. O texto segue mostrando a amplitude do juízo. Todos os teus pastores serão levados cativos e dispersos serão todos os teus amantes. Isso revela que não apenas os reis, mas também os líderes espirituais e políticos seriam punidos. A liderança falhou em conduzir o povo aos caminhos de justiça e verdade, e por isso também enfrentaria as consequências. A aliança entre Judá e as nações vizinhas, representadas pelos amantes, não traria salvação nem alívio. Todos seriam dispersos e derrotados. Aqui vemos como a confiança em alianças humanas e em aparências de religiosidade pode ser ilusória. A verdadeira segurança vem da obediência a Deus e da manutenção de um coração humilde e dependente. A dureza de coração, especialmente em tempos de prosperidade, é um risco que continua sendo atual. Este trecho nos chama a não endurecer o coração quando ouvimos a voz do Senhor e a permanecer vigilantes, mesmo quando tudo parece estar bem exteriormente. O texto prossegue destacando o destino trágico de Salum, também conhecido como Jeoacás, filho de Josias, que reinou brevemente antes de ser levado cativo para o Egito. Deus anuncia: não tornará mais a este lugar, mas no lugar para onde o levaram cativo, ali morrerá, e não verá mais esta terra. Essa profecia serve como um lembrete amargo de que a infidelidade à aliança com Deus traz consequências irreversíveis. Apesar de ser descendente de Josias, um rei que fez reformas e buscou o Senhor, Jeoacás não seguiu os passos do pai em justiça e fidelidade, e sua história se tornou exemplo do preço da desobediência. A mensagem se volta novamente para a liderança atual e faz uma advertência clara contra o abuso de poder. Deus condena aquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus altos aposentos sem direito, que faz trabalhar o seu próximo de graça e não lhe paga o salário. Aqui vemos uma forte crítica social e moral. Não basta levantar prédios imponentes ou demonstrar poder externo se esses feitos são construídos às custas da exploração e da injustiça. Deus vê o coração e a origem de todas as obras humanas. E Ele requer justiça não apenas em palavras, mas em ações. O texto continua desafiando as prioridades distorcidas dos reis. Pensas tu que reinas só porque te rodeias de cedro? Esta pergunta retórica expõe a futilidade de confiar em aparência e status.
A liderança havia se acomodado na ideia de que ostentar luxo e grandeza material era suficiente para garantir respeito e proteção. Deus, no entanto, lembra que não são os ornamentos externos que qualificam um líder, mas sua prática de justiça e sua fidelidade ao Senhor. Em contraste, Deus recorda o exemplo de Josias dizendo: não fez ele o que era reto? Julgou a causa do aflito e do necessitado, e então tudo lhe correu bem. Este trecho reforça que a verdadeira grandeza está em agir com justiça e defender os fracos. Josias é apresentado como um modelo positivo, porque buscou agradar a Deus em suas ações e não apenas em aparências. Esse padrão deveria ter sido seguido por seus sucessores, mas eles se desviaram, preferindo ostentação a compromisso espiritual genuíno. Este trecho nos desafia hoje a refletir sobre onde depositamos nosso valor e segurança. Deus nos chama a construir não sobre aparências ou status, mas sobre a integridade e a justiça. Liderança verdadeira, seja na família, na igreja ou na sociedade, se mede pela fidelidade aos princípios divinos e pelo cuidado genuíno com os necessitados. A palavra do Senhor continua destacando a gravidade da queda espiritual e moral da casa real, reforçando que a negligência em fazer o que é certo resultaria em vergonha pública e em ruína irreparável. Deus anuncia a sentença sobre Jeoaquim, outro dos filhos de Josias, dizendo: com a sepultura de um jumento será sepultado, arrastá-lo-ão e lançá-lo-ão fora das portas de Jerusalém. Essa imagem forte de desprezo absoluto revela o contraste gritante entre a ostentação durante a vida e a humilhação final para quem rejeita a justiça divina. A advertência divina se estende também aos moradores da cidade e da região, clamando: subi ao Líbano e clamai, e erguei a tua voz em Bazã, e clamai desde Abarim, porque todos os teus amantes foram destruídos. Essas declarações ressaltam que as alianças políticas e os pactos feitos com outras nações, os amantes, em busca de segurança, não trouxeram proteção alguma. Todas as tentativas humanas de encontrar soluções alternativas à obediência a Deus fracassaram de maneira retumbante. O Senhor relembra que, mesmo quando Judá prosperava, havia sido chamada ao arrependimento e à retidão, mas se recusara a ouvir. A surdez espiritual durante os tempos de abundância abriu o caminho para a destruição nos tempos de crise. Essa dinâmica é profundamente atual. Quando tudo está bem, há o risco de tornar-se autossuficiente, esquecendo-se de Deus. E quando a calamidade chega, é muitas vezes tarde demais para evitar as consequências já em curso. Outro ponto central desse trecho é o foco na responsabilidade pessoal e coletiva. Deus deixa claro que cada um será julgado por sua própria conduta. A destruição anunciada não era sem motivo ou arbitrária, mas a justa consequência de anos de rejeição e rebeldia. A ênfase na justiça retributiva divina ecoa princípios já estabelecidos nas Escrituras, como vemos em Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Este trecho do capítulo 22 reforça que, diante de Deus, não existem privilégios automáticos que anulam a necessidade de obediência. Nem linhagem real, nem riqueza acumulada, nem alianças estratégicas podem substituir a retidão de coração e a prática da justiça. A liderança de Judá havia falhado profundamente nessa missão e agora enfrentava as duras consequências desse desvio. A lição permanece clara. Somente uma vida fundamentada na verdade de Deus pode sustentar segurança e bênção duradouras. A conclusão deste capítulo traz um olhar para o futuro da Casa Real, destacando especialmente o destino de Conias, também conhecido como Joaquim, filho de Joaquim. Deus faz uma pergunta impactante:
É, acaso este homem Conias um vaso desprezível e quebrado, ou é um utensílio de que ninguém se agrada? O Senhor, através dessa metáfora, demonstra que, apesar das expectativas depositadas em Conias como herdeiro do trono davídico, ele seria rejeitado e lançado fora. A linguagem é dura e ilustra a completa rejeição daquele que falhou em ser fiel à missão que lhe foi confiada. Deus declara que Conias seria levado cativo para a Babilônia e lá permaneceria até sua morte, jamais retornando à terra prometida. Mais do que uma tragédia pessoal, essa sentença tinha implicações espirituais profundas. Ela marcava o fim da dinastia davídica como governo independente em Judá, algo que abalava as esperanças do povo. O trono de Davi, que parecia ser eterno aos olhos humanos, agora entrava em colapso, não por falha de Deus, mas por causa da infidelidade dos homens. A palavra do Senhor encerra com uma ênfase em que essa rejeição não seria apenas um evento temporário, mas uma marca permanente para aquela geração. Deus afirma que nenhum dos descendentes de Conias prosperaria assentando-se no trono de Davi para reinar em Judá. Esse anúncio reforça que a bênção de Deus não está garantida apenas por linhagem, mas sim por fidelidade e obediência à aliança divina. As promessas são poderosas, mas elas caminham lado a lado com a responsabilidade espiritual. Este fechamento do capítulo nos lembra de maneira contundente que Deus não se deixa enganar por aparências ou títulos. A herança espiritual é preciosa, mas não é um escudo automático contra o juízo divino. A liderança da casa real tinha tudo para prosperar sob a bênção de Deus, mas escolheu um caminho de desobediência e rejeição, colhendo assim os frutos dessa escolha. Para nós, permanece a advertência. É essencial não apenas conhecer a verdade de Deus, mas vivê-la em integridade e humildade. Não podemos confiar em tradições, nomes ou estruturas para garantir nossa posição diante do Senhor. O chamado é sempre para um compromisso renovado, uma fé viva e uma prática diária que glorifique a Deus em todos os aspectos da vida. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor meu Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos porque tua palavra é viva, fiel e justa. Hoje fomos novamente confrontados com a seriedade do teu chamado, a justiça e a fidelidade. Dá-nos um coração humilde e obediente, que valorize aquilo que tu valorizas e rejeite toda forma de orgulho, injustiça e dureza de coração. Que aprendamos com os exemplos que estudamos hoje e sejamos encontrados fiéis diante de ti em tudo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 22 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 23. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil. E o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.